Muito boa tarde a todos aqueles que me dão o gosto e esta honra de nos encontrarmos às terças e quintas-feiras, agora, um novo formato, para a sequência das nossas exposições acerca do tema geral da propedêutica jurídica. Quero, de início, agradecer muitíssimo à Noreg do Paraná, o que faço na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Dallavec, pelo apoio de divulgação desses nossos encontros, que é muito importante. Tem havido um público muito generoso e em número muito satisfatório nessas nossas reuniões. Bom, apenas reiterando o que venho dizendo desde o início, aí, já mais de uma dezena de nossas reuniões aqui, o nosso objetivo é seguir mais ou menos, uma linha muito periférica, razoável, o tema da propedêutica jurídica, que é de introdução e... Desculpem aqui, mas essas camisetas são feitas para usar sozinha, né? Coloca com casaco por fora, fica... Bom, estamos examinando o tema da propedêutica jurídica, seguindo mais ou menos o roteiro do livro que, com esse mesmo nome, foi publicado no início deste século, de autoria do eminente professor português, Paulo Ferreira da Cunha, com a minha participação. E o livro está esgotado. Já expliquei que provavelmente não será possível a sua reedição e é necessário, ou pelo menos convinha muito, que nós repassássemos os temas ali indicados. Começamos com a aproximação semântica do termo direito, mostrando sua analogia, etc. E destacadamente, o que nós procuramos, em seguida, buscar foi exatamente o conceito de direito, a noção de direito. Por isso, fizemos uma incursão na obra de Sebastião Cruz, mostrando ali o papel do símbolo para encontrar a verdadeira e mais profunda noção de direito, que ele diz muito bem que ser inesgotável, na verdade, ser inesgotável. Íamos a meio caminho quando me pareceu conveniente tratarmos das diferentes concepções de direito natural, o que fizemos até aqui com apoio nesse trabalho excelente de Guido Soares Ramos, eminente professor argentino, que tem o título Diferentes Concepções do Direito Natural, e que é objeto, como disse, de uma palestra por ele ministrada em um congresso na Finlândia. Muito bem, no século passado, em meados do século passado. Caminhamos, então, por essa análise de Soares Ramos, que evidentemente, sendo um trabalho de mera palestra, não teve nenhuma inclinação no sentido de esgotar, de exaurir o tratamento dessa matéria, senão que procurou tratar de alguns temas dela, de alguns pontos referentes à noção de direito natural. E nós aqui fizemos, então, um apanhado de tudo isso, e hoje vamos tentar um fecho, mas um fecho conciso, um fecho bastante reduzido, para já, então, encaminharmos para, já na terça-feira, iniciarmos o ponto que me parece interessante de tratar agora, atendendo, aliás, a sugestão de alguns dos nossos generosos assistentes, que diz respeito ao direito público, que se chama parte do conceito de direito público, em particular, as questões relativas à teoria do Estado. E vamos, então, examinar, tomando como base a sequência de aula, a obra, concentradamente, a obra Iniciação à Teoria do Estado, de José Pedro Galvão de Souza, que foi catedrático de Teoria do Estado na universidade que foi a Católica de São Paulo, é um nome consagrado especialmente na Europa,
provavelmente mais consagrado na Europa e mais reconhecido na Europa do que no Brasil. Lá várias de suas obras foram publicadas. E é, além do mais, o maior, destacadamente, o maior teórico brasileiro do direito natural. Bom, por hoje vamos, inicialmente, então, reduzir o tema das diferentes concepções do direito natural a alguns tantos tópicos que me parecem importantes. Primeiro aspecto, parece-me que é vigente, muito vigente, e eu queria chamar a atenção para o fato de que vigora isto, a meu ver, até mesmo entre bons pensadores em outra área. Ou seja, eu converso, por exemplo, para dar um exemplo, com católicos de primeiríssima ordem, de boa formação filosófica, de boa formação religiosa, com algum aprofundamento teológico, etc. Mas quando chega na matéria do direito natural, tem uma tendência de reduzir o direito natural a uma expressão moral. Ou seja, um direito natural, como eu disse numa dessas aulas anteriores, um direito natural não jurídico, na linha de Jean Dabin. Ou seja, ou na linha do direito racionalístico, direito natural racionalístico, se quiser. Ou seja, queremos um código ideal. O direito natural é algo ideal, para o qual nós marchamos. É a ideia da marcha. Por isso que essa ideia agrada tanto aos progressistas. Né? Sempre um progresso, sempre projetado para o futuro. Ou seja, não reconhecem a vigência do direito natural. É uma coisa estranha. Ou seja, uma lei natural que não tem vigência, porque é projetada como uma idealidade, como algo para o futuro, para um código ideal, etc. Vejam que é uma posição idealista e que, em rigor, nega a existência da lei natural. Essa é a verdade. Ou seja, há uma proposta de lei natural. Gostaríamos que fosse assim, mas não é. Ora, uma coisa eu disse isso em outra ocasião, é um argumento um pouco rasteiro demais, mas me parece certo. Ou seja, há uma lei de trânsito que me proíbe ultrapassar o sinal luminoso, um semáforo que esteja, ou sinaleira, como em alguma parte do país se fala, que esteja lá com a luz vermelha. E eu passo. Isso quer dizer que a lei não está em vigor? Não, a lei está em vigor. Eu é que a frustrei. A mesma coisa a lei natural. O fato de ela não se aplicar, por exemplo, o fato vamos pegar um exemplo corriqueiro no mundo contemporâneo. O fato de se aplicar isso que há pouco tempo alguém chamou com razão de verdadeira pandemia, que é a pandemia do aborto, em toda parte, do aborto voluntário, não significa que a lei natural seja revogada, seja um ideal só que a lei natural venha dizer que o aborto não possa praticar-se. Não, ela está em vigor. Nós a estamos vulnerando quando deixamos que se pratique o aborto, ou que praticamos o aborto. Então é preciso distinguir bem claramente se nós adotamos esta corrente, que é a corrente racionalista, que é a corrente idealista do direito natural, ou se vamos para o direito natural clássico, o direito natural na linha aristotélico-tomista, que diz que a lei natural é vigente, é jurídica, não é apenas moral, não é só um projeto de código ideal. Bom, por outro lado, tampouco podemos concordar com a outra posição, que foi bem apontada por Soares Ramos, de um normativismo justnaturalista. Seja a ideia de que é um código de direito natural, eu vi pregado até por também bons pensadores, até mesmo por pensadores católicos, figuras de proa no pensamento católico, entendendo que a Declaração de Direitos da ONU constitui, na verdade, o conjunto de normas de direito natural, da lei natural. Por outro lado, tampouco é possível admitir, se não, posição ainda provavelmente mais extrema, que a norma fundamental de Kelsen, ou algo parecido, seja tido como direito natural, como lei natural, a grande norma do pensamento kelseniano, seja como uma norma imanente, ou como algo indeterminado, como uma espécie de aperum do pensamento pré-socrático, seja o direito natural. E, mais ainda, não podemos admitir esta coisa mais ou menos implícita de resumir todo o direito natural, que é, sobretudo, o justo natural, a uma lista ou uma relação
um rol de direitos subjetivos naturais, tal que, no fundo, haja uma tendência de confundir o direito natural, ou conjunto de direitos naturais, se quiser falar desse modo, com os direitos humanos ou com os direitos fundamentais, vai por aí afora. Bom, sem embargo disso, é preciso reconhecer que, ainda para aqueles que assumem uma posição mais ou menos clássica, com variações, porque o tema é muito complexo, nós temos algo a dizer ainda, volto a insistir nesse ponto, para aqueles que se proclamam afastados do idealismo, afastados do direito racionalista, que pretendem seguir a linha aristotélico-tomista, que se dizem aristotélico-tomistas muitas vezes, adeptos do direito natural clássico, etc. Usa-se menos a expressão direito natural tradicional, mas também pode usar-se. E alguns pontos relevantes. Em primeiro lugar, lembremos-nos que alguns autores que são tidos como autores da moda, como John Finnis e German Gris, são fortemente impugnados pelo núcleo mais forte, provavelmente, do pensamento justnaturalista clássico. Ao falar em núcleo mais forte, eu, sobretudo, indico alguns pensadores espanhóis, basta dizer o nome de Miguel Ayuso, alguns pensadores italianos, chamemos a atenção aqui de Danilo Castellano, por exemplo, nome extraordinário, alguns pensadores chilenos, como o eminente Julio Verne Teles, José Luis Widoff, e a propósito de Finnis, John Finnis, há um trabalho magnífico do Felipe Widoff, trabalho que se encontra, por sinal, na rede. Está aberto para ver, é um trabalho longo, muito bem feito, criticando temas relativos à razão prática no pensamento de John Finnis. Alguns autores americanos de grande valor, norte-americanos, lembramos aqui o trabalho, por exemplo, de John Rawls. Bom, mencionei alguns, para apontar o cuidado com que se deve acercar-se da leitura de John Finnis. Eu não vou aqui levianamente fazer alguma consideração sucinta, até porque a matéria é muito complexa. Mas a autoridade daqueles que estão impugnando algumas passagens de Finnis e de German Gris sugere muita cautela no acercamento desses autores contemporâneos. Muita cautela. Por outro lado, é um tema que distingue, agora já num plano quase de sintonia fina, que eu vou apenas mencionar aqui, é outra matéria que demandaria um estudo mais aprofundado, que separa grupos mais acercados do núcleo do pensamento tomista. São mais propriamente tomistas do que outros. E diz respeito, talvez seja mais um equívoco de expressão em alguma dessas correntes do que efetivamente se pense desse modo. O papel que representa a natureza humana no plano do direito natural. Ora, uma boa parte dos autores tomam a expressão de que o direito natural esteja inscrito em cordibus, ou seja, nos corações, ou em mentibus, nas mentes dos homens, como se a natureza humana fosse constitutiva da lei natural e do direito natural. Portanto, essa natureza humana é a que constitui o direito natural. Há autores que usam exatamente essa expressão. O direito natural está constituído pela natureza humana. Bom, em rigor, essa tese, da qual eu dissinto, e volto a dizer, é possível que essa expressão de natureza constitutiva da lei natural, natureza humana constitutiva da lei natural, seja mais um equívoco de linguagem do que propriamente o entendimento de grandes autores que afirmaram isso. Mas eu já dissinto disto porque a lei natural é a participação da lei eterna. Isso significa dizer que a lei natural consiste em tomar da lei eterna aquilo que a lei eterna intima. Ou seja, a natureza humana tem um papel de fonte intimada da lei natural.
Ou seja, a lei natural é comunicada à natureza humana, que, na verdade, tem, sobretudo, a capacidade de apreender esta lei a partir da observação da realidade. Essa posição, por exemplo, adotada de maneira magnífica e muito clara e firme por Otávio Nicolás de Ricci nessa sua obra Os Fundamentos Metafísicos da Ordem Moral, uma obra que eu recomendo muitíssimo. Los Fundamentos Metafísicos da Ordem Moral, de Otávio Nicolás de Ricci, que, como sabem, foi reitor da Universidade Católica de Buenos Aires e bispo de La Plata, cidade ali encostada a Buenos Aires, vizinha de Buenos Aires. Muito bem. Notem que essa observação de Ricci, e que é sufragada por vários outros autores, tem lá uma referência muito didática em uma obra de Francisco de Vitória, que, como sabem, pode dizer que integrava a chamada Segunda Escolástica, ou Escolástica Espanhola, Escolástica Hispânica. Vitória diz com razão que o som que nós ouvimos, ou as cores que nós vemos, não são produzidas pelos nossos ouvidos, nem pela nossa vista. Os sons são captados pela orelha. As cores são captadas pela vista, pela visão. Mas elas estão, ou eles estão, sons e cores, na realidade das coisas. Nós é que captamos isso da realidade das coisas e depois percebemos e levamos para o plano intelectual. A ordem toda da natureza é que nos dá a indicação da lei natural. Portanto, não é a natureza humana que constitui a lei natural. Isso seria um excesso antropológico nesta visão. Senão que a ordem do universo, captada embora e percepcionada, e depois, mediante os processos de abstração, apreendida pelo intelecto humano, é que nos dá a lei natural. Então, ela está inscrita na natureza humana, sobretudo pela capacidade que tem o homem de apreender da ordem das coisas essa realidade regulativa que é a lei natural, o direito natural. Em sentido tanto positivo, ou seja, regração ou regulamentação da vida, quanto no sentido propriamente objetivo, que é o justo natural. Bom, e aqui entra um tema interessante e que deve fazer com que pensemos. Se há uma afirmação de que a lei natural é vigente para o direito natural clássico, tradicional, essa afirmação é básica, ou seja, o direito natural não é uma pretensão idealista, não é um projeto, é algo que existe, é vigente. Se isso é certo, então há uma unidade entre a lei natural e a lei positiva, chamada de lex ex condicto, essa lei positiva, ou seja, a lei positiva editada pelo homem, seja no plano secular, as leis humanas, seja no plano eclesial, por exemplo, as leis eclesiásticas, leis da igreja. Há uma unidade. Essa unidade frequentemente é complementar, ou seja, a lei natural erige, impera, preceitua determinado comportamento, determinada conduta, ou proíbe determinada conduta, quando o caso, e a lei positiva vem complementá-la. Seja exemplos anteriores, nós dissemos isso, ou seja, as penas combinadas pelos códigos dos vários países, por exemplo, em relação à infringência da norma que proíbe o homicídio de inocente. Bom, essas penas não estão na natureza. A natureza exige que haja essas penas, é o dever de legislar no penal. A natureza das coisas exige que essas penas sejam razoáveis, sejam proporcionadas, ou seja, não sejam nem extremas em demasia, mas tampouco sejam elas um relaxamento, uma relaxação penal, para estimular a
com que ela não desestimularia, ou seja, não implicaria numa ameaça efetivamente concretizada para evitar a prática do ilícito. Mas não está no nível da natureza. Cada país, verificando as circunstâncias, a sua própria tradição, as tradições locais, os seus costumes, etc., e as suas necessidades circunstanciais, fixará essas penas. Então, há um complemento à lei natural, que proíbe o homicídio do inocente. Eventualmente, isso pode estar expresso declarativamente, e é o que sempre ocorre nas legislações, para tornar claro, para tornar segura, tornar certa a existência do delito. E a pena, que não está no plano da lei natural, diretamente, na sua quantidade, e muitas vezes na sua qualidade também, se é pena de reclusão, se é pena de desterro, não importa. Então, isso é objeto da lei positiva. Um outro exemplo, nós dissemos, o direito de defesa é algo natural. Já nas primeiras linhas do livro do Gênesis, nós vemos que até mesmo Deus, nada obstante ser onisciente, deu o direito de defesa a Adão. Quer dizer, Adão foi citado, foi, no fundo, acusado, por meio de uma pergunta, mas foi acusado. Teve direito de defender-se antes da imposição da pena, antes da inflição da pena. Mas qual o prazo que tem alguém para defender-se? Bom, isso não está na lei da natureza. Novamente, o que a natureza impõe é que haja direito de defesa, é justo que seja assim, e que o prazo para defender-se seja razoável. Não parece bem que alguém tenha, por exemplo, 15 segundos para defender-se de uma acusação. Mal consegue ler o objeto da acusação. A natureza impõe que a acusação seja efetivamente comunicada em seu conteúdo. Aquela passagem célebre do início do processo de Kafka nos põe diante dessa aberração, ou seja, uma acusação secreta. Não tem sentido. Processos secretos. Alguém seja acusado de um processo secreto, então vai ouvir-se em defesa sem saber do que está sendo acusado. Mas isso não tem sentido. Isso fere a lei natural. Agora, qual o prazo que alguém tem para defender-se? Tem que ser um prazo razoável, prazo proporcionado às necessidades, mas esse prazo pode variar. E pode variar de acordo com os meios também que se põem para a defesa, etc. Então, essa é a complementação do legislador humano. Isso quer dizer, é muito importante, que o direito natural exige, por si próprio, a existência ou a coexistência da lei positiva humana. Quando se fala em lei positiva humana, isto abrange também os costumes. Mas isso é exigência da lei natural. Erram os que acham que não deve haver lei positiva e basta o direito à lei natural. Há casos em que esta unidade já vimos aqui há pouco, unidade absolutamente concomitante, ou simultânea, ou seja, se há uma norma, por exemplo, no preceito primário de uma lei penal, é vedado o homicídio, que se lê por infringência da norma prevista, no caso brasileiro, por exemplo, com a expressão matar alguém. Bom, isso é uma concomitância nesta parte entre a lei natural e a lei positiva humana, as duas dizendo a mesma coisa. Mas o problema é que pode haver, esse é o tema, em vez de unidade, seja de complemento, seja concomitante, uma desconformidade, uma incongruência entre a lei natural de um lado e a lei positiva de outro. Por exemplo, uma lei que impõe ou permita a prática do aborto direto. Esta fere manifestamente a lei natural. Ao ferir a lei natural, põe-se que esta, agora falemos-la, com aspas, lei ex condicto, ou seja, esta lei humana, seja, na verdade, uma corrupção da lei. Não é verdadeiramente lei. Porque a lei só pode ser ordenação racional para o bem comum. E uma lei que não seja uma regra racional, ou seja, que atenda à natureza racional do homem, e não vise ao bem comum, não pode ser verdadeira lei. Embora ela tenha toda a aparência de lei, São Tomás diz que é uma corruptio legis, ou seja, a corrupção da lei. De maneira que o que nós temos aqui é um confronto entre a lei natural, de um lado, e a lei humana, de outro. E nessas circunstâncias prevalece a lei de superior qualidade.
que é a lei natural. Ou seja, não é possível que uma lei humana confronte com a lei natural. E, nesse caso, a lei natural prevalece. A lei humana é uma pseudo-lei. Não é lei, não é verdadeiramente lei. Outra coisa diversa que se teria que discutir é se até quando, apesar de não ser verdadeira lei, deva ser observada, muitas vezes, por falta de outro meio. Isso envolve uma série de questões, que não é o momento de nós disputarmos sobre isso. Mas, enfim, fica o tema alertado. Bom, quais são os requisitos, na verdade, dessa lei humana, portanto, nessa ideia de sua ligação com a lei natural? Em primeiro lugar, as leis humanas têm que ser honestas. O que se entende na doutrina clássica como lei honesta? A lei humana honesta, a lei ex condicto honesta, ou seja, aquela produzida pelo homem, que tem a característica de ser honesta, é aquela que observa a hierarquia da normatividade. O que quer dizer observar a hierarquia da normatividade? É ser moldada a lei natural, por sua vez a lei eterna, já que a lei natural é a participação da lei eterna, e ser também respeitante das leis humanas superiores do ponto de vista hierárquico. Ou seja, não é só que ela deva observância à lei natural, mas ela deve observância também a uma lei superior, ainda no plano das leis humanas. No nosso caso, de certo modo, é a ideia, que não está errada, mas é de evidência palmar, da ideia da pirâmide que Kelsen fez terminar no ápice com a norma fundamental, mas que fez muito bem Casaubon, corrigindo, fez terminar na lei eterna. Então, essa é uma questão de observância da pirâmide. Ou seja, por exemplo, vamos dar ideia. Decretos, meros decretos do Poder Executivo, que não observam a lei, aqui está voltado para regulamentar, esses decretos regulamentares, decretos executivos, decretos de regulação, como que se chama? Que não observem a lei é que deve regulamentar, eu chamaria que não preenche esse requisito, que no direito clássico se chama de direito de requisito de atributo da honestidade. A lei não é honesta nesse sentido. Vejam bem que a designação é precisa. A honestidade, neste caso da lei, está voltada apenas a isso, ou seja, observância das normas superiores. Não é outra coisa. Não. Nós estamos aqui dizendo nada mais do que isso. Ou seja, é preciso deixar claro que se salva aqui a reverência. O plano moral fica afastado. Aqui, problema objetivo. Então, um decreto que, a pretexto de regulamentar uma lei, extrapole a lei, ele se vicia exatamente porque não observa a lei. Uma lei, digamos, na nossa linguagem atual, uma lei subconstitucional, que não observe a Constituição, que viola a Constituição, padece também desse vício. E, por sua vez, qualquer dessas leis, incluindo a Constituição política, que não observe a lei natural, tampouco possui esse requisito de honestidade, segundo a expressão da doutrina clássica. Deixemos isso bem estabelecido. Além disso, a lei humana deve ser justa, e justa quanto a seu fim, está voltada sempre à consecução do bem comum, justa quanto à sua autoria, ou seja, o autor da lei humana deve ser alguém com a faculdade, o poder, a potestade de estabelecer a lei, e deve ser justa quanto ao modo do seu procedimento, a forma como está previsto para que a lei seja editada. Então, a norma seja editada, pode não se tratar propriamente de lei em sentido canônico, mas ser lei em sentido amplo. Então, em primeiro lugar, ela deve buscar o bem comum. Uma lei que não se dirige ao bem comum é injusta já por definição. Segundo ponto, uma lei que, por exemplo, que haja usurpação da competência legislativa, ou seja, alguém que deve expedir a lei não a expede, outro vem e expede. Nós temos alguns exemplos no mundo, infelizmente, de leis editadas por quem não tem poder normativo, não tem competência normativa. São injustas por natureza. Dá-se esse fenômeno da usurpação de competência. E, finalmente, a lei pode violar o seu próprio modo legístico, ou seja, o modo com que essa lei deve ser estabelecida. Um plano meramente formal, mas importante também. Note que, em qualquer desses casos, a lei existe. Se nós vamos observá-la ou não é um outro problema que envolve uma
umas tantas dificílimas indagações. Envolve aqui também o chamado direito de resistência, famoso direito de resistência, que levava a extremos, como no Padre Mariana, ou como magnificamente tratado na literatura por Lope de Vega. Mas, enfim, isso apenas não ficar indicado. Muitas vezes nós somos levados a cumprir a lei para evitar mal maior. Me lembro aqui esse episódio famosíssimo, que provavelmente todos conhecem, mas não custa referir, da velhinha de Siracusa, não é? Que, então, quando todos queriam derrubar o tirano Dionísio, ela rezava pela sobrevivência de Dionísio. E quando, então, os líderes da comunidade foram perguntar a ela por quê, quando todo mundo queria derrubar o tirano, ela rezava pelo tirano, ela disse, olha, eu rezo pelo tirano porque conheci o pai e o avô dele, já que eu tenho muita idade. Ou seja, cada um que vinha era pior do que o anterior. E muitas vezes isso se põe em jogo. Esse problema da certeza moral, de que aquilo que nós vamos fazer é melhor do que aquilo que nós estamos negando aplicar. Então, isso é um tema da certeza moral que advém da resistência com cumprimento de leis injustas, etc. Esse é um outro tema importante, que a seu tempo nós podemos tratar, mas que aqui ficará apenas aflorado. Muito bem. E com isso, eu penso que nós podemos dar por encerrado esse tópico de mera referência às diferentes concepções. Porque o meu objetivo com esse tópico não era propriamente assinalar ou definir o conceito do direito natural clássico, que exigirá muito mais esforço, mas mostrar o risco que temos, não só de aderir a uma linha que não é a linha do direito natural clássico, simplesmente porque utilizamos a expressão, ou vemos essa expressão utilizada por alguém. É preciso, cada vez que aparece a expressão direito natural, que nós consideremos a vastidão de sentidos que essa expressão tem. Eu mesmo, aqui nessa exposição, usei de maneira bastante analógica. Ora falava do direito natural como lei, ora como direito subjetivo natural, ora como justo natural. Isso é uma mostra de que não é de todo possível que nós, na linguagem habitual, em aulas, por escrito pode até ser, mas no modo de falar, nós sempre tenhamos presente essas distinções. Bom, nós na próxima semana, portanto, se estiverem de acordo com isso, se me derem a satisfação de seguirem acompanhando as nossas exposições, vamos iniciar o tratamento da iniciação à teoria do Estado de José Pedro Galvão de Souza. O objetivo ainda é navegarmos pelo conceito, pela noção de direito. Agora, vamos chegar à noção de direito público e estabelecer lá, em relação à noção de direito público, algumas tantas indagações. Nada melhor, no meu modo de ver, do que introduzirmos nessa questão seguindo os passos seguros de José Pedro. Já pela segurança da doutrina. José Pedro tinha uma segurança doutrinária notável, um homem de grande leitura, de uma formação esmeradíssima. Já pela clareza da obra. É interessante que parte daqueles que objetaram a José Pedro alguma coisa sempre diziam que a obra dele era clara demais, gostariam de ter livros mais complexos na forma de escrever. Mas ele escrevia com clareza. Claridade era uma das virtudes dele. Portanto, penso que é uma obra muito interessante para nós nos introduzirmos. Eu pretendo segui-la, na medida do possível, fazendo, então, as indicações, capítulo por capítulo, de alguma leitura complementar, que, embora não esteja indicada no texto, me tenha sido exatamente indicada aqui por José Pedro. E esse é propósito apenas para fazer assim uma chamada para a próxima aula. Eu queria contar aqui, se me permitirem, 2 episódios envolvendo um diretamente José Pedro e outro a família do José Pedro. É rapidíssimo. Não pretendo tomar mais do que 5 minutinhos ou um pouquinho mais sobre isso. A última vez em que conversei pessoalmente com José Pedro, porque depois disso, durante o tempo em que ele ficou hospitalizado, ficou cerca de 30 dias numa unidade de terapia intensiva, porque acho que quase todo mundo sabe, ele caiu
na Praça Buenos Aires, aqui em São Paulo, tropeçando numa raiz de árvore que estava elevada, fora do seu nível normal, caiu e bateu a cabeça. E aí teve uma hemorragia, ele tomava aspirina, porque ele tinha tido um infarto, então ele tomava aspirina para manter a fluidez do sangue, e com isso a hemorragia não cessou, e ele então padeceu durante 30 dias e morreu. E esse período eu tive de certo modo, algum conforto de poder visitar o meu grande mestre, mas ao mesmo tempo o desgosto de vê-lo ali sem se comunicar comigo. Bom, mas antes disso, a última conversa pessoal que tive com ele, que nesse entretempo, depois disso, conversamos por telefone uma ou duas vezes. Era meu aniversário, dia 23 de novembro. Ele também me telefonou na véspera, eu era juiz à altura no Fórum Regional de Pinheiros, eu era juiz de uma vara civil lá. O doutor Zé Pedro morava na Rua Avaré, ficava ali no Pacaembu. Quem conhece São Paulo, Pinheiros é relativamente perto de Avaré. Então ele falou, olha, você vai estar no tribunal amanhã? Eu disse, eu vou, uma vara assim. Você pode passar aqui no final da tarde, eu queria falar com você uma coisa. Eu falei, tá bom. E de fato, no dia 23, peguei meu automóvel e fui para lá, para a casa dele. E estamos lá, conversamos e tudo, dedinho de prova e tal, me cumprimentou pelo aniversário. E aí me faz o seguinte, olha, reparem a grandeza dessa história. Ele disse, você sabe o livro do Rio Robles? Você não tem ideia, doutor Zé Pedro. Você não tem esse livro? Eu disse, não tenho. Pois eu tenho aqui esse livro. Está vendo? Ele pega uma edição, que era uma edição moderna naquela altura, uma edição acho que da década de 70, 80, e abre o livro. Ele diz, olha que coisa, olha, ela está toda rabiscada. Essas anotações me são muito importantes, porque é uma espécie de diálogo que eu fiz aqui com o autor, essa obra é importante, e eu escrevi aqui. Pois não, doutor Zé Pedro, eu não estava entendendo aonde ia a conversa. Aí ele disse assim, mas sabe, eu tenho uma outra edição desse livro. E apanhou da estante dele, do escritório dele, na casa da Rua Avaré, 2 tomos desse livro, encadernados. Um era de 1898, outro de 1902. Uma edição, portanto, a primeira edição desta obra. Ele disse, sabe, eu queria contar-lhe uma coisa. Eu estava em Madrid, na companhia de Francisco Elídio Terrado, e estava aproveitando o tempo que eu tinha para ler esse livro, porque esse livro é preciosíssimo, estava esgotado, ninguém tinha, eu também não tinha, estava lendo lá, enquanto eu estava em Madrid. Foi quando eu recebi a notícia da morte surpreendente do meu pai aqui no Brasil. Sou João Batista, o pai dele. É natural, aquilo provocou no Zé Pedro um sentimento fácil de compreender. E na hora que ele foi embarcar, pegar o avião para o Brasil, Terrada veio com os 12 livros embrulhados e disse, olha, Zé Pedro, leve esses livros para você. Terrada, isso aqui está dito que é da Universidade de Salamanca. Eu me acerto com a Universidade de Salamanca. Pode levar para você isso aqui. E então Zé Pedro, portanto, recebeu esses livros da mão do Terrada, e o Terrada foi para o Zé Pedro como um irmão. E depois tinha esse livro, sobretudo depois da morte do Terrada, como livros de muito valor estimativo. Por ter sido do Terrada, por ter sido entregue a ele, José Pedro, na ocasião da morte do pai. E ele então vira-se para mim e diz assim, poxa, eu queria dizer o seguinte, quero que esse livro fique com você como presente de aniversário. E ele me deu aquilo que era um presente, portanto, valiosíssimo do ponto de vista de afeição, compreende? E me entregou, eu tenho até hoje, graças a Deus, esses livros aqui comigo. Mas eu queria contar que tempo depois, morto José Pedro, em 1992, eu continuei mantendo contato com a doutora Dona Alexandra Schecker Galvão de Souza, viúva do doutor Zé Pedro, que se transformou, de certo modo, me transformou, na verdade, num quarto filho. Ao lado do Pedrinho, do Miguel Fernando e do João Batista, eu passei a ser o quarto filho da família. Mais velho, mas, em todo caso, o quarto filho.
E um belo dia, nós estávamos numa reunião do Centro de Direito Natural, que, aliás, leva o nome do Dr. Zé Pedro, centro esse presidido pelo grande professor Cláudio Lema Garcia, quando a dona Alexandra me aparece com um pacote, e ao final da aula, já tinham combinado, eu não sabia, havia lá uma exposição de alguém, ela disse assim, olha, eu queria dizer o seguinte, José Pedro, na década de, quero que de 30 ou 40, recebeu das mãos do Falconde, que era o grande chefe do carlismo, a boina requeté. Qualquer dia desse eu trago aqui essa boina. Uma boina vermelha, bonita, carlista. Essa boina foi imposta sobre a cabeça do Dr. Zé Pedro pelo Falconde. Uma cerimônia que se fez em Sevilha. E aí diz a dona Alexandra, sabe, eu consultei o Pedrinho, consultei o Miguel e consultei o João Batista, os 3 filhos do Dr. Zé Pedro. E nós, por unanimidade de votos, achamos que quem tem que ficar com essa boina é você. E me deram a boina requeté, que era do Dr. Zé Pedro. E eu fiquei com esta boina, que para mim é uma coisa de um valor afetivo. Isso é inestimável, essa é a realidade. Então, entendam todos que eu tenho motivos intelectuais, motivos de piedade, motivos grandes de afeição, de amizade, e, sobretudo, efetivamente, repito, o primeiro motivo, de persuasão racional, de que, ao examinar o pensamento de José Pedro, nós estamos lidando com aquilo que há de mais fecundo na busca da verdade política. É muito importante que nós retomemos o pensamento de José Pedro. Felizmente, algumas iniciativas por alguma parte do Brasil, em particular lá no Maranhão, com o Zé Loureiro Filho, tem levado a que a obra do José Pedro venha sendo cada vez mais recuperada. E penso que esse pode ser um caminho, efetivamente, de uma formação fecunda da mocidade brasileira. Não é uma formação, por assim dizer, de ruído, de vozerio, mas uma formação realmente de pilares, de baldrames, de alicerces na retidão do pensamento. E isso nós vamos começar a ver, apesar dos meus pobres modos, a partir de terça-feira que vem, se Deus nos permitir, e se os meus estimados assistentes aqui, minha estimada audiência, estiver disposta a prosseguir nessa nossa aventura. Deixe-me ver aqui quem... Doutora Laura Porto, muito boa tarde. Laura sempre presente, estimada amiga. Saudade das nossas reuniões pessoais, né, Laura? Precisamos ver se isso volta logo. Agora, precisamos ver até a placa do automóvel depois para saber se nós podemos nos locomover ou não. Ou então vamos lotar os ônibus para chegar às nossas reuniões. Doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo da Lavecchia, eminente tabeliã do Boqueirão, um exemplo de notária. Efetivamente, esta é uma notária de aldeia, uma alma de escola, e presidente da Noreg do Paraná, que tanto se devota a divulgar essas aulas que não dizem respeito ao direito notarial. Faz isso por amizade, por busca da verdade, pela alma nobre que possui. E eu peço que cumprimente aí a Duda, o Bruno e ao meu amigo desembargador Fábio Della Vecchia, por favor. Doutor Gustavo Baretieri, muito prazer em revê-lo aqui. Doutor João Paulo Silveira dos Santos, muito boa tarde. Doutor Jefferson Canaciro, também boa tarde. Estimada Margarete Maia, que, além de tudo, é uma fotógrafa, além de tudo, né, de conhecimento jurídico, etc., uma fotógrafa de primeiro nível. Meu querido amigo Zé Roberto Leme Alves de Oliveira, grande magistrado de São Paulo, é um modelo de magistrado, e intelecto privilegiado e uma alma realmente das melhores que eu tenho a oportunidade de conhecer. Digo isto sem mínimo exagero. Cláudia Rosa, estimadíssima amiga. Felipe já está com 10 meses, não é, Cláudia? Parabéns para o Felipe, muito obrigado pela presença. Doutor Fausto Mota, sempre presente. Olha, até minha mulher aqui presente. Doutora Regina Fátima Faria Dipe, muito boa tarde. É chamada também de vovó mágica. Queria contar-lhes que há coisas que são sensacionais. Ela consegue fazer neto parar de chorar quando ninguém consegue fazer isso. Notável. Doutora Regina Ribeiro Celino Dorival.
Pois é. Pois é. Eu falei, doutora Regina, na aula anterior, sobre essa história do direito natural positivo. Isso é um equívoco manifesto. Sobre o direito divino positivo, podemos ver qualquer dia. Às vezes seria preciso aqui um esforço de tratarmos toda a ideia do Antigo Testamento. Nós vamos ter que ver, versar sobre o Tratado da Lei em São Tomás de Aquino. Podemos jogar mais para frente isso como um projeto de estudos. Eu precisaria preparar-me efetivamente para aulas especializadas assim. Muito obrigado pelo interesse, muito obrigado pela sugestão. Agradeço muitíssimo. Querida amiga Priscila, como vai? Espero que esteja bem de saúde, seus pais também. Eu estou devendo ainda, para a Priscila, eu sempre devo uma visita lá ao seu cartório, em Cajamar. Cláudia Rosa, muito obrigado. Doutor Leonardo Faccioni, muito obrigado, doutor Leonardo. Volto a dizer, tenho dito várias vezes, é um grande escritor também. Escreve muitíssimo bem, um dos grandes valores da nossa mocidade. Doutora Mônica, obrigado por indicar aí os sites em que se encontram algumas das minhas obras. A Lepanto Editorial, da doutora Amanda Gil e do Conde Júlio, e na Amazon também. Muito obrigado. Doutor Marcelo Taca, grande nome da advocacia paulista. Acho que caiu o vídeo, né? Não sei se ainda estão me ouvindo. Em todo caso, fico os meus cumprimentos. Doutor Bruno também. Doutora Ana Pérez. Eu não sei se estão me ouvindo. Parece que está dando sinal aqui que estamos tendo problemas para reproduzir este vídeo.